Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 17 de outubro, agora na Espanha, 19 horas e 40 minutos, no Brasil, 14h40 da tarde. A BTC, nesse momento, está tentando se livrar da mediana do canal de Keltner e avançar em direção à base da nuvem, que se confunde aqui com a aresta superior na extensão. Então, na verdade, a base da nuvem está um pouco acima da aresta superior na extensão. A base da nuvem está em 19.840, a aresta superior está em 19.600, 19.700, mas a gente está embolado aqui entre o bico dessa figura triangular, a mediana do canal de Keltner e a base da nuvem. É bem provável que a gente vá para romper aqui, eventualmente buscar num pump espasmódico até esse topo aqui em 22.500. Se a gente conseguir bater 22.500 e superar a linha superior aqui da nuvem na projeção, na minha leitura a BTC vai dar um Sputnik até 30 mil dólares, capaz de fazer uma onda 2 aqui, uma subonda 2, e numa onda 3 concluir a nossa grande onda 1 em 3 subondas. Na projeção a nebulosidade ficou flat, indicando que esse ímpeto vendedor já encontrou um ponto de inflexão. O DXY, que goza de uma relação movimentacional de inversão com a BTC, quando o DXY sobe, a BTC cai e vice-versa. O DXY mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, contra francos suíços, libras esterlinas. Ele abriu mais um candle vendedor aqui hoje, agora está caindo menos 1,13. É bem provável que ele só vai descansar aqui quando encontrar a nuvem na projeção, ali num patamar abaixo de 110, e é nessa que a BTC pode explodir. Vamos ver, a gente tem que acompanhar o DXY e o MOVE, que mede a volatilidade do mercado de títulos norte-americano. Na última vez que o MOVE avançou para cima de 150, foi na crise do subprime, onde o Banco Central norte-americano fez uma mega injeção de trilhões de dólares para salvar o sistema financeiro global. Na pandemia, quando ele avançou para mais de 150, e agora com esse viés hawkish do Federal Reserve. Na banda de VWAP mensal, a gente tenta nesse momento mais uma vez transpassar de baixo para cima a VWAP mensal. Como já é a terceira tentativa, é bem provável que a gente consiga agora, e a gente vai partir para o estresse da aresta superior, ali no patamar de 20.400, 20.500. No intraday, a BTC está basicamente didática, a gente ainda não ofertou os sinais de hoje, segunda-feira, porque basicamente a BTC entrou aqui num viés de alta, estressando a upper por muito tempo, voltou para a VWAP e agora está ali indefinida entre a VWAP e a upper. Daqui a pouco a gente vai ofertar os sinais, já que ainda não deu um ponto de entrada seguro. E na seara fática, o Chile apresenta uma nova lei que regulamenta os criptoativos. É o novo normal, a América Latina caminha fortemente para regulamentar o mundo cripto, a União Europeia vai na mesma linha, os Estados Unidos estão atrasados, provavelmente eles estão enfrentando o lobby do sistema bancário, ou o próprio sistema bancário está embarcando para depois deixar o tapete regulamentar entrar e fazer os preços explodirem. E um pub para Bitcoiner foi inaugurado em Manchester, no Reino Unido. O nome é Satoshi's Place. É um pub voltado para fãs e entusiastas de criptoativos e BTC. Enfim, é possível pagar com Bitcoin. O mais interessante dessa reportagem é o secador de mãos, que ele oferta um ar quente que é emitido a partir do calor oriundo de um minerador de BTC. Achei muito interessante isso. E a China atrasa indefinidamente a divulgação dos dados econômicos importantes relativos ao terceiro trimestre desse ano. A China disse que não vai informar os indicadores econômicos relativos ao PIB no terceiro trimestre e não deu maiores detalhes sobre esse atraso. Enfim, os chineses sendo chineses. E o novo ministro das Finanças do Reino Unido abandona o plano de corte de impostos do seu antecessor. Ele estabeleceu um limite de tempo para subsidiar a energia elétrica no Reino Unido, tranquilizou os mercados e acaba reduzindo a pressão sobre a primeira-ministra Liz Truss, que estava meio que numa sinuca de bico.
E agora não tem mais jeito, a previsão para a recessão nos Estados Unidos, agora o prognóstico é de 100%, com certeza vai haver uma recessão nos Estados Unidos. Agora os analistas dão conta de que esse duro golpe para o Joe Biden vai influenciar as eleições para essa próxima legislatura. E, enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. É muitíssimo provável que o Federal Reserve, agora nesse cabo de guerra com o governo, porque o Federal Reserve tenta criar um aperto quantitativo, um quantitative tightening, e o governo norte-americano não para de gastar com essa corrida nuclear agora armamentista, e esse cabo de força, na minha leitura, vai pender para o governo, porque eles precisam gastar para poder eleger o máximo de democratas, precisam gastar porque a gente está numa corrida hipersônica nuclear, precisam gastar sim, e o Fed vai ter que liberar um quantitative easing, nem que seja via inflação, ou seja, pontificando que a inflação vai ser o novo normal. E nesse cenário, a BTC segue acumulando. A gente precisa superar a mediana do canal de Keltner para buscar, no mínimo, o centro gravitacional da nuvem ou a linha superior. Se romper, na minha leitura, a BTC só para no patamar de 30 mil dólares. Ela se fixou aqui nesse patamar aqui próximo da mediana do canal de Keltner. Tá ali namorando, parecendo que vai explodir. Tá tendo uma leve dificuldade para superar a mediana, mas isso é normal. A mediana já foi testada várias vezes, tanto como suporte, quanto aqui como suporte, agora como resistência, aqui num passado recente. Agora, nesse presente momento, a gente está tentando romper como resistência, mas nada que a BTC não consiga. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa a gente volta amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e qualquer movimento brusco também da BTC, eu volto a qualquer hora do dia ou da noite. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Acabou que não deu tempo de fazer a VAX, eu vou fazer amanhã sem falta. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.